Olá, bom dia. Hoje estamos aqui num programa especial. Eu peço licença a vocês, ouvintes, internautas. Peço licença ao Beto Madeira, ao Halian, que hoje tem uma apresentadora nova. E com um motivo muito especial, que a gente esteve conversando. Qual seria esse motivo? Para a gente falar um pouquinho sobre o lançamento do livro do Beto Madeira, que é este livro aqui que a gente teve o lançamento na semana passada, né, no sábado. Então, é de autoria do Beto Madeira, Quem Manchou a Flor Branca da Paz de Sangue. Então, neste evento foi muito especial mesmo, com pessoas convidadas, e hoje a gente quer falar um pouquinho sobre essa energia legal que foi nesse dia, né, Beto? Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi, porque você está sempre no palco, está sempre apresentando, está sempre chamando pessoas e promovendo sempre momentos especiais. Então, como foi sentir isso através das pessoas? Conta um pouquinho para a gente. Bom dia, Giane. Bom dia a todos e a todas. Obrigado por esse carinho de hoje estar aqui, vim entrevistar esse apresentador também, como tu és, apresentadora. Giane, olha, já chorei bastante, já me envolvi muito, não apenas com o livro que está escrito nele, porque essa obra literária não é uma obra apenas minha, tem diversas mãos. E tem diversos personagens também que são inclusos que nem sabem que estão aí porque não tem nomes, mas muitas pessoas fazem parte desse livro, né? Através dos poemas, através dos contos, das histórias que estão contidas nesse livro. Então, foi uma emoção muito forte, né? Tendo tu como apresentadora naquele evento que conduziu da melhor forma possível. Estou muito feliz, porque o resultado foi muito bom. E agora, de forma oficial, esse livro está na Amazon, né, para vendas também. Está na Wiclap, outra editora. Enfim, mais outras editoras parceiras. Você procura aí nas redes sociais. Ou então pode entrar em contato aqui conosco, que nós também temos exemplares também aqui em Morro da Fumaça para vender para você, se você quiser adquirir, é claro, né? Jane, eu fiquei muito feliz, acho que foi um passo assim importante na vida pessoal minha, eu acho também para minha família, para os amigos e para a cidade de obra literária. E a cidade, nós temos muita carência da nossa cultura. Eu acho que eu contribuo um pouquinho com isso no lançamento desse livro. Com certeza, Beto, pelo que a gente viu na noite, né? Até um marco para a cidade, para a cultura, porque não é qualquer um que vai e pega e escreve um livro, né? Porque a gente sabe da dificuldade, primeiro, de a gente escrever e depois de publicar. Né? Também tem todo esse contexto de edição e tudo mais, tem todo um trabalho por trás. E você teve essa ideia de traduzir em livros, né? Tanto poemas quanto momentos bons, momentos não tão bons. Então, isso chama atenção, eu tenho assim, muita admiração. E ainda mais quando o Beto fala que tem autoria de várias pessoas, o que chamou atenção a capa dele, né? Que tem uma história aqui do papel jamais envelhecido, com furinho, ali a moda antiga com aquele furador, né? E que teve até cupim. E quem desenhou essa flor foi o reitor da Unisul, que hoje, né, reitor da Unisul, Mauri Herdit. Então ele comentou da importância, do carinho que ele teve em fazer esse desenho e a escrita dele estar aqui, né? Então, quanto à autoria, então esse livro, o que eu sinto não é apenas um livro, uma capa, um papel, tem muita energia de várias pessoas aqui. Né? Então, isso foi interessante. E nessa noite do lançamento marcou muito o carinho de cada um e o quanto cada um pôde comentar do carinho especial pelo autor, que é o Beto Madeira, e mais a ajuda na edição, vamos dizer assim, alguma contribuiçãozinha. Contribuição em detalhes, porque a riqueza está na escrita. Então, Beto, e o carinho dessas pessoas? Como é que você descreve a cada um que esteve lá? Tanto o reitor Mauri Herdit, o Alexandre Garcia, que é o representando a Academia de Letras do Brasil, né, de Santa Catarina, é o presidente da Academia de Letras, que é o Alexandre Garcia. Também teve o João Paulo Teixeira, que é o conselho da RSul. Como
é que foi receber essas pessoas nessa noite de lançamento, assim também como a família, a esposa, os irmãos, sobrinhos, né, tudo, até o padre, representantes, autoridades do município, como vereadora e tudo mais. Como é que foi isso para você? Cada um podendo falar de coração. Como é que você recebeu isso? Giane, foi emoção do começo ao fim, né? Porque não é todo dia que tu consegue reunir tantas pessoas falando de uma pessoa, né? Falando de um trabalho. Então, quando o Mauri vinha no final de semana, ele não vinha para a casa paroquial, ele ia lá para a nossa casa, ia conviver conosco, ele dormia lá, ele muitas vezes trazia lanche para dividir conosco, porque sabia que a nossa situação era muito difícil. Então, o Mauri é uma pessoa assim, que tem um valor, assim, não dá para medir, né? Não dá para medir. É irmão, é amigo, e ele é também confidente também de muitas histórias nossas que a gente deixa em off, mas que foram muito importantes, que sabe até saem nos próximos livros que eu pretendo escrever. O Alexandre Garcia também, Giane, uma época muito importante, na época que eu estava saindo de uma emissora de rádio comunitária indo para e criando uma nova, né? E o Alexandre, eu disse esse cara, quando eu soube que ele não tinha sido aprovado naquela outra emissora onde eu estava, eu disse, esse rapaz tem que vir trabalhar, porque na primeira conversa com ele, ele se mostrou muito bom, né, naquilo que fazia. E ele era muito receptivo. Então, nós chamamos, através do Marciano, que hoje é jornalista também, o Marciano, que eu tenho assim, a alegria de dizer que o Marciano começou também comigo na rádio comunitária, né, como aquela parceria também ali com a Andresa Piva e tantas outras pessoas que se formaram. O Alexandre veio dessa forma e nos ajudou a criar um projeto da Rádio Informação, que durou por um período, depois a gente fechou devido a problemas com a justiça, né? Que nós tínhamos, não tinha documentação legalizada, fomos obrigados a fechar. Em seguida, alguns anos depois, a gente abriu a RSU, e aí estamos desde 2009 no ar. Mas o Alexandre foi uma pessoa fundamental assim, na minha vida como profissional, né? Porque ele veio para aprender, e hoje em comunicação também é meu professor, né? E nós tivemos também ali a presença do Giovanni Ascari no vídeo. O Giovanni, teu parente, né? Meu parente, conterrâneo, a gente se conhece, ele me conhece desde pequena, né? Porque ele é mais velho, então, né? Muito carinho pelo Giovanni. Quando eu vi até o Amauri comentando, né, da amizade de vocês, tanto que o Amauri, ele é, né? Mauri. Ele é muito parecido com o Giovanni. Ele comentou que tem uma turminha ali que eles pareciam ser tudo irmãos, né? Tanto até da convivência. Então, eu achei muito bonito isso, Beto, que traz, né? Então, esse livro, ele não é só um livro, ele tem uma história. Olha quanta história não contada no livro, né? Só que no decorrer marcou tudo isso. E uma delas também com o Giovanni, então chama a atenção, né? Que na época seminarista, tanto até com o Padre Carlos, né, que o Padre Carlos também fez parte, né, tanto no lançamento e faz parte da história. Então, muito legal toda essa trajetória que você estava falando ali, dele, né, que tem essa... O Giovanni, ele tem esse carinho, inclusive hoje ele mandou uma mensagem, está vindo em Morro da Fumaça para adquirir um livro, para dar um abraço no autor, enfim, e no amigo, claro, né, o Giovanni é um amigo querido da família. A Agnes, o Giovanni é tão presente na nossa família que a Agnes, a filha da Isete, que tu conhece Sim, também, conheço. Foi o nome Agnes foi uma sugestão do Giovanni e do Maurício. Olha só para ver que olha para onde vai proximidade, né? A proximidade e a amizade, né? Que tudo isso proporcionou, né? De elencar tudo isso, todo esse sentimento. Por isso que hoje eu sugeri até para o Beto, vamos fazer uma entrevista, porque essa emoção, se o livro ficar lá na prateleira, não vai ter. Então, o que a gente vivenciou no lançamento e lendo o livro também vai sentir emoção, mas se a gente deixar só lá em cima de uma prateleira, não vai ter emoção nenhuma. Então, aqui a gente só está comentando um pouquinho do que acontece aos arredores do livro, sem ler, sem estar escrito. Né? Então, que é muito mais profundo. Olha a amizade, olha o tamanho, né?
Olha a grandiosidade disso. É o nome da menina, né? Da Agnes, que já é uma mulher. Já é uma mulher, né? Então a Agnes, o Giovanni e o Mauri tem tudo a ver, inclusive, com o nome de pessoas da nossa família. Então, é admirável isso, né? E o Padre Carlos, eu tive entregando o convite lá na casa paroquial, e aí o Padre Carlos, já disse que eu não gosto de falar muito. Pegamos o Beto aqui, ó. Pegamos o Beto na emoção. Pensa que só emociona a gente. A gente está no momento aqui trazendo essa emoção à tona. O Padre Carlos, quando eu fui convidar ele olhou para mim e disse, eu vou. Aí a Márcia disse o seguinte, o padre deve não vai porque ele tem missa nesse horário. Então, ele me deu um abraço e disse, eu vou. Como ele não ouve muito bem, aí a Márcia falou, ele não ouviu, né? E de repente, para a surpresa... Apareceu, estava lá. Tanto que a gente passou na frente da igreja, estava a missa ainda, né? E ele chegou ali e realmente marcou presença. Como um amigo, eu percebi, porque ele não foi lá para fazer uma oração ou dar a bênção, ele foi como amigo. É isso que eu achei admirável. Então, e as palavras dele, né, também, com amizade. O Padre Carlos, ele tem uma história, então, aqui no Morro da Fumaça, né? Na verdade, ele não faz muitos anos que ele está aqui, mas ele marca muito a presença pelo carinho que ele tem pela cidade, né? Ele é muito carinhoso com as pessoas, ele é receptivo, ele gosta de contar história, ele é uma pessoa literária, né? Naturalmente literária. Ele gosta de contar histórias, de abordar a história bíblica e também relatar fatos da vida. Então, uma qualidade num religioso muito forte, numa pessoa que detém esse cargo, que geralmente é tudo mecanizado, né? As missas, claro, uma tradição da igreja, seguir ali o rito, né? O ritual, né? Mas o Padre Carlos, ele foge disso naquele momento que ele pode fugir, que é o momento de comentários dele. Sim, né? A impressão que tive é que ele tinha uma convivência de muito tempo, né? Mas é pelo marco, sim, né? E reconhecer a grandiosidade que estava ali, né? Nessa amizade. É muito interessante o que despertou através de um livro, né? Aqui na capa, na contracapa do livro, está escrito assim: essência, a sangria que internamente hoje verte em mim, devido a fatos e coisas não desejados decorrentes de minha trajetória. Jamais tirarão de meu espírito o desejo de viver com liberdade e com alegria, pois isso nasceu comigo, com a minha essência. Me desculpe desapontá-los, aqueles que previam a minha decadência. Beto Madeira. O que isso quer dizer, Beto? O que marcou tanto? Eu penso, Giane, que eu tive muitos obstáculos no meio do caminho. Muitos obstáculos. E não apenas obstáculos vindo de pessoas, mas do cotidiano da vida mesmo, das coisas, enfim, né? Houve muitas barreiras no meio do caminho. Conseguiu me parar diante dos sonhos e da busca pela liberdade que todos têm o direito, né? Sim, porque tem várias interpretações, né? Se a gente for olhar para os nossos pensamentos mesmo, né? Me desculpe, mas eu vou mesmo assim. É como se dissesse para essas barreiras, né, internas, e serve para a gente, né? De olhar assim, poxa, em algum momento a gente quer parar, né? Ou ver aquela barreira. Não, mas espera aí. Jamais tirarão de meu espírito o desejo de viver com liberdade e com alegria. Isso nasceu comigo, então é muito forte, né? Quando se fala de essência. Beto, tem algum poema que você queira recitar, declamar aqui, ao vivo? Na verdade, eu acho que todos são importantes para mim. Né? Todos são importantes. Todos têm significado, né? Tem significado. Inclusive, agora, nessa reedição desse livro, tem alguns contos que são importantes. Por exemplo, o Encanto de Sara e o Retorno à Casa de Sara. Então, eles têm um significado muito forte. Bom dia, Terezinha.
Ela está mandando parabéns para o Beto, Terezinha Bittencourt. Um bom dia para você, um forte abraço. Obrigado, Terezinha. O vendedor de amendoim, né? O vendedor de abóbora, o vendedor de amendoim vai vir na próxima edição. O vendedor de abóbora que está nessa edição também. Um sentimento que me faz sentir feliz é um outro ponto muito importante. E, Jane, o interessante também desse livro é que são baseados em fatos reais. Não são apenas, claro que tem toda uma criatividade por trás disso, né? Há uma ilustração, mas são baseados em fatos reais. Essa ilustração, na verdade, vem do seu dom, né, de traduzir em poesia, né, aqueles fatos reais. É isso que admira, né? Então, essas palavras. E tem algum especial que você tem, como eu comentei ainda há pouco, né? Você tem em mente que possa... Tenho, sim. Aquele que você estava falando antes lá, achei bem interessante. Esse foi um dos primeiros livros, assim, primeiros poemas que eu pensei em colocar no livro. Até porque eu sempre fui eu sou até hoje, né, um admirador desse poeta, desse escritor, desse poeta. Né? E eu ganhava esses livros, eu ganhei até hoje eu não sei onde for, porque eu gostava, tudo que a gente gosta, pelo menos tudo que eu gosto, eu não quero ficar para mim, eu gosto de distribuir, né? Eu emprestava esse livro, eu dizia para voltar e não voltava. Mas acho que eu ganhei uns 4 livros de Drummond de Andrade e da Luzia. A Luzia sempre me dava esses livros, né? Na época que a gente namorava, né? E a Luzia sempre foi muito assim, muito... Ela, coisa que é dela, eu escrevia muitos poemas, alguns deles estão aqui no livro, outros não, que ela guarda até hoje no caderno, né? E a Luzia, ela sempre, aquilo que eu dei para ela tem todos eles. Dizendo, eu quero é para mim, esses são meus, né? Às vezes eu faço alguma publicação no Facebook, alguma coisa de algum desses poemas, ela diz, epa, esse é meu. Que interessante. É meu, não ofereça para ninguém que esse é meu. Então, a construção disso já vem de longa data, né? Quantos anos envolvido, Beto, desde quando você se descobriu com este dom e resolveu escrever o livro? Eu tinha 14 anos, eu estou com 57, eu tinha 14 anos. Então faz muitos anos eu já rabiscava e colocava na gaveta, né? E depois procurava ilustrar, melhorar. Então, assim, tem uma história... Imaginou um dia escrever o livro? Ou só rabiscava, deixava lá? Imaginou que um dia ia publicar? Não, eu não imaginava que um dia pudesse publicar, porque eu achava que publicar um livro não era para mim. Né? Tinha eu achava que eu nunca ia alcançar isso. Né? Quando eu ia ver um livro nas prateleiras, que eu ia a alguma biblioteca na escola, enfim, eu pensava, mas eu já tirava o foco, porque eu dizia, não, isso não é para mim, porque eu nunca vou ter condições, né? Naquela época. Até comecei a sonhar que era possível. Comecei a imaginar que era possível. Então, e aí eu comecei a tecer, né, esse pensamento, dizer, bom, eu vou escrever. Mas aí, depois, não pode ser um dia, né? Tem que ser mais rápido. Então, mesmo assim, demorou um pouco. Quando foi em 2000, nós apresentamos, eu consegui apresentar esse livro de uma forma precária, com apenas algumas edições, aqui em Morro da Fumaça, na Câmara de Vereadores. Né? Mas legal. Um livro assim, com poucos poemas, ele tinha apenas 84 páginas. E agora não, agora nós temos com 200 páginas, 198 páginas, tá? Um livro ideal, né, para poemas, enfim, né? E contos e história. Então, o tamanho do livro está um tamanho de acordo com as normalidades, né? Um tamanho bom, nem mais nem menos. Então, foi isso que eu me preocupei em fazer também. Eu e o Halia conversamos muito, com agradecimento ao Halia, porque o Halia acompanha esse livro desde o começo. Ele que não gostava de literatura, mas focado em engenharia química, em outras coisas. Mas ele não gostava da literatura do pai, ele contou lá no lançamento que ele não deu bola, na verdade. Ele dizia que não gostava de poemas, gostava de história e quadrinho. Né? Isso, daí. Aí quando ele... ficção científica, né? Ele está dizendo. Então, quando ele pegou o livro e foi ler, né, de curioso, porque o pai estava mexendo tanto com esse livro, aí ele passou a gostar mais ainda. Aí ele...
de poesia. De poesia. Mas a leitura ele já gostava, Não, né? A leitura sempre gostou. Sempre foi gostou. Cansado, né? Ele tem as prateleiras do quarto dele é cheio de livros. Em tudo quanto é canto tem livro dele, né? Então foi bem... Mas a poesia, a literatura, principalmente a poesia, foi depois, né? Que ele começou a desfolhar o livro. E aí ele me ajudou muito nesse trabalho, principalmente agora de edição, né? Ajudou muito esse trabalho. Ele, a Luzia também, a Luzia que fazia as correções. Eu só quero dizer para vocês, se tiver alguma coisa errada nesse livro, não é culpa nem do Haria, nem da Luzia e nem das pessoas aonde essas histórias, essas escritas foram inspiradas. Assim é esse autor aqui que não soube escrever direito, né? Então, Giane, tem um poema que ele é muito significativo. Foi o primeiro assim poema que eu pensei em colocar no livro. Ele diz o seguinte: com rima ou sem rima, apareceram estas poesias. Igual a roseira sem rosa ou rosa sem roseira. Poemas rimados são sempre animados. E poemas sem rima são deixados de lado. Mesmo assim, deixam grandes poetas fascinados com tanta malícia e loucura. Eu bem que poderia escrever poemas de melhor qualidade. Mas como irei competir com deuses poetas como Drummond de Andrade? Então, homenagem ao nosso querido Drummond de Andrade. Nossa, olha só, né? Parabéns, Beto. Nossa, parabéns. Merece aplausos, né? Obrigado, Diane. Que legal. Quem? Flávio Alípio. Flávio Alípio, já segunda-feira, Flávio, muito obrigado, Flávio André, pelo carinho. Na segunda-feira já estou encaminhando pelo correio, autografado e dedicado. Tá bom? Olha livro para vocês que já pediram, né? Já pediram o livro. Nossa. Muito obrigado, queridos. Vai longe, né? Vai longe. Falar nisso, hoje à noite tem programa com eles aqui na RSU. Ah, é? Hoje às 19 horas. Acompanhe, Eugênio, o programa. Vou acompanhar, então. Muito bom, com essas duas pessoas incríveis que são lá de Laguna. E eles fazem o programa diretamente de lá. Oh, que legal. Parabéns, Flávio e Andréia. Muito obrigado. Muito legal mesmo. Então, é prazeroso estar aqui hoje falando de tantas emoções, de falar dessa obra, de ouvir o próprio autor, né, declamar esses poemas que traz diferença, né, do que a gente lê, do que o próprio autor. Então, Beto, só deixar o meu carinho mesmo, os parabéns mesmo por essa obra, por proporcionar isso para a família, como a gente viu no lançamento, que no vídeo ele vai mostrar, ele mostra bastante coisa, só que para quem vivenciou é único. Para quem vivenciou não vai ter mais daquele nível. Pode ser melhor numa próxima edição. Mas é incrível, gente. Não perca a oportunidade de lançamentos, que seja de livro, que seja de uma obra de alguém, simplesmente vá, participe. Porque ver tanto reconhecimento, porque às vezes a gente espera tudo isso, que seja num noivado, que seja num casamento, um evento assim, né? E de repente o lançamento de um livro foi uma sensação única, não tem comparação, de tantas emoções e reconhecimentos de amigos e familiares. Eu só fui só fui apresentar, né? O Beto disse, Giane, vai lá? Sim, só para estar ali. Mas o ensejo, o tempero, foram das pessoas que estavam presentes e puderam contemplar, né? E a obra, e o que foi o motivo disso tudo? Uma obra. Isso que o Beto fez, né? Que movimentou tudo isso que a gente está comentando, resgatando histórias, né? Emoções, como a gente viu a sobrinha, né, falando, o próprio filho, a participação da família inteira, fotografando, filmando, podendo registrar esse momento. Só que a emoção gravada lá no momento foi um momento único. Então, te desejar o parabéns mesmo, Beto, e que sempre continue anotando essas poesias, continue canalizando, eu já digo, né, e levando para as pessoas. E que possa ter muito mais desses lançamentos, que a gente possa estar sempre lá e fazendo de novo, e de novo, e de novo, trazendo essas emoções. Tem mais alguma coisa que queira deixar aqui, Beto, registrado? Só agradecimentos, né? Só agradecimentos. Quero agradecer ao César Pereira, meu colega, meu amigo, meu irmão, que hoje que está na Alemanha, que enviou aquele vídeo falando
do autor, falando desse amigo, para a Andresa Piva, jornalista Andresa Piva, do jornal DN, que também é minha amiga, minha querida sobrinha. Agradecimento pela mensagem, é claro, agradecimentos ao Giovanni Ascari pela mensagem, pelo carinho, ao Mauri, reitor da Unisul, a Ana Paula, sua esposa, e ao menino que estava junto, o filho, né? Ao Alexandre Garcia, da Rádio Frequência, e também presidente da Academia de Letras do Brasil, de Garopaba, e também representou a Academia de Letras do Estado de Santa Catarina nesse evento. Quero agradecer a Ana Paula pelo depoimento, a Silvana, a vereadora Silvana de Vasconcelos, que, inclusive, já registrou uma moção de aplausos para esse escritor e também para o lançamento do livro. Muito obrigado, Silvana. Muito obrigado ao Haller, que está aqui, que esteve lá, que pela primeira vez falou em público. Né, sério, Haller? Em eventos assim, foi a primeira vez. Nossa, que bom. Proporcionou até isso, né? Tu provocasse isso. Né? Foi. Eu segurei a câmera e disse, Haller, precisando, vai lá na frente. Mas antes disso, ele já tinha se manifestado antes. Aí depois, quando ele apareceu nas câmeras, foi quando eu fui lá no lugar dele gravar. É verdade. Ao João Paulo Teixeira, nosso colega, companheiro, editor, apresentador aqui da RSU, a todas as pessoas que estiveram lá, e também dizer para vocês, aqui da cidade de Morro da Fumaça, de onde quer que esteja, valorize a literatura, valorize a cultura, valorize os livros impressos, compre livros. Não sei qual a sua área, de repente não é na área de história, na área literária que você gosta de ler, mas que se você está no setor de engenharia, seja lá qual for, compre livros que falem nesse sentido. Se você for na área de, enfim, você é um professor, leia muitos livros, compre livros, adquire, investimento que tem retorno, porque isso nos ajuda a elevar o nosso conhecimento. E, especialmente, a literatura. Quero também, não posso esquecer, pelo amor de Deus, de forma nenhuma, a presença, de agradecer a presença do padre, né? Do padre Marcos, que estava presente conosco, o Marcos Becker. Muito obrigado, padre, que Deus te abençoe também, pelo carinho. Muito obrigado também ao Idésio de Oliveira, o poeta, nosso poeta fumacense, que um dia desse, quem sabe, Jane, tu vai ter oportunidade de entrevistar esse autor também, esse escritor, que é fabuloso, é o meu poeta preferido aqui na nossa cidade também, enfim, né? É o poeta que eu gosto. Eu tenho um livro dele, de vez em quando eu estou ali lendo alguma coisa. Também a Yolanda, pintora, que estava lá. Yolanda, muito obrigado. A Yolanda teve uma passagem muito importante, inclusive nesse livro tem um poema, Caríssima Yolanda, que é dedicado a ela. Né? E o Idésia, a Yolanda e a Dona Expedita, que é a mãe deles, também tem poemas aqui. Na verdade, são 2 histórias de Natal. Olha, né? Só que legal, né? Muito legal, história de Natal que nós passamos. Eu e a Luzia tivemos na casa da Dona Expedita, sempre no Natal. Nos últimos natais a gente esteve lá. Então, fala aí da Natal na casa de Expedita e o retorno na casa de Expedita no Natal também. Muito bacana, né? E, enfim, são várias pessoas que estiveram lá, e o nosso agradecimento. E a família, né? Pessoal, Giane, quando a gente tem qualquer distância em relação à família, a gente perde o alicerce. Infelizmente, muitas famílias não têm aquilo que eu tenho. Né? Eu acho que eu tenho uma família assim que está presente, muito presente, participa da minha vida, né? Cuida de mim, né? Eu cuido delas. Né? Ontem, no sábado, muitos da minha família não puderam estar ali. Já estava uma turma grande, né? Que a família é grande. Já estava uma família grande. Ainda tem, mas eu sei que não foram por outros motivos, né? Sim. Não por falta de carinho. Então, todos. Eu tenho uma relação
100% boa, de amor, de amizade, com até, principalmente, muitas vezes as pessoas dizem, mas os meus cunhados, eu tenho uma relação muito boa com os meus cunhados, né? Então, isso são poucas as pessoas que têm o que eu tenho, então já está valendo a minha passagem aqui nesse planeta Terra. Já está valendo. Já se eu morrer hoje, Giane, já valeu a pena viver, porque eu tenho uma família maravilhosa e eu sou cercado de bons amigos, de grandes amigos, né? Sou cercado de grandes amigos. Claro que tem aquelas pessoas que não gostam de mim, mas muitas pessoas não gostam de mim, desse rapaz aqui, não é porque não gosta por não gostar, é porque não me conhece. É porque, de repente, está com problema também na sua vida, está com uma vida muito amarga, muito dolorida, muito sofrida. E acaba projetando em outro, né? Em outras pessoas, mas eu quero dizer para essas pessoas que, quando não sentir bem com a pessoa, procure conhecer um pouquinho dela, e se mesmo assim não gostarem dela, olhe para dentro de si. Porque, de repente, essa amargura com outra pessoa, esse descaso, esse repúdio com outras pessoas, e a gente vê muito na política. A política era para unir pessoas, né? Mesmo as ideias contra, né? Porque partido A, B ou C, de esquerda, de direita, de centro, deveria ser apenas um ponto de partida, mas não um fim, porque as pessoas se agridem por causa de política, se deve debater. As pessoas devem entrar em conflitos, mas em conflitos de ideias, e não confrontos, que é agressão, tanto física como verbal. Então, não confundam confronto com conflitos. Conflitos você pode ter, de ideias, enfim, né? Porque tu discute, diverge para chegar num denominador. Mas confronto, não. Então, muitas vezes, a gente se confronta através de pensamento, maldizendo outra pessoa, né? E o livro ele fala muito disso, né? Dá até poema, né, Beto? Já tem relacionado à política, tudo isso, já deu um poema aí. Já deu um poema. Tem um poema aqui, tem 2 poemas, um relacionado ao país e outro aos municípios, aos estados, né? Somente aos municípios. Mas ele fala não de governos atuais, mas do histórico, governos do passado, do presente, políticos do passado, do presente e do futuro. Me respondam agora, antes que eu pegue o bonde, então vá embora. Então, esses poemas, isso é só o finalzinho, eu coloquei o refrãozinho, né? Do poema que é um pouco maior. Então, tem poema relacionado ao Rio do Sangue também, mas a questão da política, não dá para viver sem fazer política. Nós estamos, nesse momento agora aqui, Giane, fazendo política. Política de aprendizado, política de literatura, política de conhecimento. Isso é política. Mas qual a política? Qual a relação, então, tem essa política com outras políticas? Olha, para escrever um livro, é preciso, por exemplo, que os políticos lá fora, aprovem, inclusive, materiais, liberem materiais, e é tudo através do Congresso Nacional, das leis, do Senado, né, e tudo mais. das leis, das deliberações governamentais, para a gente chegar até um ponto para comer, para beber, para vestir, passa tudo pela mão do político. Imagina se não tivesse essas organizações, que muitas vezes as pessoas repudiam, mas porque não compreendem, né? De ordem técnica, né? Que é necessário. É importante, é tipo a nossa casa, é igual a nossa casa. Se nós não tiver organização na nossa casa, vira bagunça. Em um país também, se não tiver organização, vira bagunça. E essa organização se dá através da política. Então, para aquelas pessoas que não gostam de política, precisam rever os seus conceitos. De não focar só num tipo de política, né? Só num tipo de política. Tudo é política, e a política de governo, política governamental, inclusive política partidária, tem que participar das políticas partidárias também, partido A, B ou C, sem ódio e sem ranço. Sem ódio e sem ranço. Porque a política deve ser praticada com debate, com conflitos de ideias, mas com amor. Né? Só faz sentido fazer política
se for praticado com amor, porque a política não é o fim, é o começo. Qual é e não existe fim. Existe, depois desse começo, que se debate através da política, são os resultados seguintes, que vêm a partir das ideias políticas que agora vai ter eleição esse ano, onde a gente vai ter que votar. Por favor, sem ódio, sem ranço, vamos fazer política e vamos escolher o melhor. Isso, olha para você, como é que está a sua vida? Não olha a nível pessoal, porque se nós olharmos a nível pessoal, muitas vezes a gente não faz muita coisa. Mas vamos olhar para nós, vamos olhar para nós a nível de sociedade. A nível de sociedade. Como é que está a vida? Como é que está? Quando eu vou fazer as minhas... Como é que está para mim, na minha vida? Como é que eu encaro a vida hoje? Está boa ou está ruim? Então, se está boa, você vai lá e vota naquelas pessoas que você acredita que convergem com as suas ideias. Se está ruim, muda. Então, isso é fazer política. Não importa se você vai para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, o importante é que você vá a algum lugar e fazer política. É a melhor forma que se tem de mudar a vida em sociedade. Falando com um autor de livro e poeta, é isso, né? Termina com a palavra amor, né? Então, traduz tudo isso e a essência de tudo, né? Se a gente for olhar nas pesquisas, é para se resumir nisso. Se não for nisso, vai trazer desordem. Vai ter muita desordem, né? Então, resumindo a obra, é isso, né, Beto? Quis transmitir amor incondicional, independente na hora ruim ou na hora boa, tem um poema para isso. E assim como eu também comentei no dia do lançamento, que até nas horas não tão boas tem um aprendizado, né? Então, o poema que retrata aqui também é para ter um aprendizado. Se foi na hora não tão boa, tem que ter um aprendizado. Senão essas situações vão se repetir. Então, vai se repetir até a gente aprender. Então, literatura é aprender. Giane, posso fazer um poema que é importante que o César Pereira pediu? Com certeza. Que é Pé da Vida. E que esse poema Pé da Vida, ela tem um significado muito forte, assim, em todos os sentidos. Mas para aquelas pessoas que às vezes tá num dia assim muito diversificado, sem ter um caminho certo. Então esse poema ele diz muito. Então vamos finalizar com este poema aí. Pode ser? Pode ser. E eu quero, claro, te agradecer, Giane, pelo carinho dispensado, pelo amor que tu sente por esse amigo, né, pela família. Então, isso é maravilhoso. Eu quero dizer que esse amor bate e volta, né, por ti, pelo Reinaldo, pela tua menina, que a gente vai, com o tempo, vai aprendendo a amar. Eu acho que não faz sentido na vida viver e apenas receber. É preciso ser recíproco, não é preciso voltar para as pessoas. Eu quero dizer que eu também sinto esse amor por vocês. Tá bom? Muita gratidão, Beto. É muito prazeroso estar aqui. E o Beto sempre foi um grande incentivador, né? Assim como também comentei lá no lançamento do livro, porque não só a comunicação através do livro, mas o incentivo aqui na RSul, né? E também não só na RSul, através da TV e rádio, mas também como no livro. Então, o Beto, ele tem esse incentivo de todas as partes. E onde eu acabei me desenvolvendo ainda mais, através tanto do vídeo, quanto voz, e quanto até palestra, com grande incentivo do Beto. Então, aqui é só a minha eterna gratidão, uma forma de retribuir um pouquinho a todo esse incentivo que eu recebi no decorrer. Vamos, então, finalizar com o teu poema, Beto? Vamos lá. Vamos lá. É um poema muito verdadeiro. Um dia desses eu estava vindo de um ambiente, lá atrás, lá no passado, estava vindo de um local, e um dia de chuva, uma tarde chuvosa, e foi assim um momento ímpar na minha vida, né? Porque eu sempre fui muito sonhador, mas sempre soube o caminho que eu almejava, né? que eu queria trilhar. Uhum. Muitos deles não deram certo, mas eu sabia onde é que eu estava indo, né? Então ele diz assim, ó, ei, Zeca, toque aquela música, aquela minha preferida. Ei, Maneca, traga mais um trago dessa malvada. Hoje eu pago a todos
uma rodada aqui nesse boteco. Hoje eu quero afogar todas as minhas mágoas. Perdi o trem. Que trem? Perdi a carona. Que carona? Perdi o bonde. Não deu para ir. E ir para onde? Na verdade, eu nem ia partir. Olha só, parabéns. É profundo, né? Nossa, fiquei viajando aqui, né? Para onde? Para quê? Então, o que eu perdi? Parece assim que traz aquele momento de ansiedade, né? Tá, mas espera aí, para onde? Que show. Muito obrigado, Beto. Muito obrigado. Obrigada a todos que estavam assistindo, que vão assistir depois. Obrigado também ao Hallen por este momento, que a gente pode estar retribuindo e entrevistando aqui o Beto, o autor desse livro, que é o livro Quem Manchou a Flor Branca da Paz de Sangue. Então, se quiser vivenciar um pouquinho mais as emoções desses poemas, vão lá. Está o livro aí à disposição, está aqui. E é só ler e vivenciar esses momentos que o Beto quer passar através da escrita, da letra. Muito obrigada e um bom dia a vocês.